O Jimmy foi incentivado pela esposa a entrar no mundo do empreendedorismo na área da beleza. Se especializou em cortes de cabelo e abriu um espaço perto de casa. O local era amplo e ele resolveu compartilhar o ponto com outros profissionais na camaradagem. Estava indo tudo bem, até que a turma que usava o espaço do Jimmy foi embora de forma repentina e com ela a clientela do salão. Jimmy e a esposa ficaram sozinhos no negócio com todas as contas a pagar. Onde foi que eu errei? Estamos chegando no Gama, região administrativa de Brasília, justamente para responder essa questão do Jimmy. Onde será que foi que ele errou, hein? Abriu uma empresa, contratou um monte de gente, de repente o pessoal saiu e, além disso, passou por uma série de problemas também. E a gente está chegando para entender exatamente como é que é essa história. Grande Jimmy. E aí, meu jovem? Obrigado por participar, viu, no programa da gente. Contar a sua história um pouquinho. Bora? Vamos sentar então? Tem muita história, hein? Jimmy, 2020 você resolveu abrir uma barbearia. Como é que surgiu essa ideia? Nossa, 2020 era um ano muito difícil para nós, né? Pandemia e tal. Minha esposa já era manicure, estava na área da beleza. Me convidou para vir para a área e eu relutando. Porque eu não queria esses negócios, essas coisas de tocar nas pessoas, mexer com gente, para mim era muito difícil, velho. Muito difícil. Aí, com muita insistência dela, eu acabei fazendo um curso e me apaixonei. E aí eu fui trabalhar com ela e a gente abriu um pequeno espaço e começamos a chamar outras pessoas para participar desse espaço com a gente, sendo colaboradores. Nesse espaço, você fez um planejamento, você organizou junto com a sua esposa para garantir que desse tudo certo? Fez um planejamento financeiro, administrativo? Fiz nada, mas fiz não. Foi com a cara e a coragem? Cara e a coragem, vamos embora que tá dando certo. Eu tava com essa ilusão que se tá dando certo, vamos embora. Mas eu não tava preparado para isso. Porque entrava dinheiro, né? Entrava dinheiro e muito dinheiro. Até então eu tava achando que tava tudo bem, que tava entrando dinheiro. Mas o dinheiro tava entrando só no bolso. Algumas coisas que o dinheiro tinha que administrar ou que tinha que suprir, a gente não conseguia fazer isso. A gente não tinha sistema, não tinha nada. As contas eram separadas, assim, da conta da empresa e conta sua, ou entrava tudo num bolo só? Não era separado. Entrava tudo no mesmo bolso, tudo saía do mesmo bolso, as contas de casa, as contas pessoais, as contas da empresa. Era tudo uma bagunça só, cara. E aí você começou a convidar pessoas para trabalhar com vocês. Como é que foi isso? Sim, a gente percebeu que, na verdade, a minha esposa começou antes que eu. Ela chamou uma colega para dividir um espaço e aí ela me convidou. E aí, quando eu fiz o curso, fui trabalhar com elas, eram nós 3 apenas. De 3 foi para 10 pessoas. A gente sublocava o local, as salas, para as meninas fazerem os procedimentos. E aí elas montavam as suas salas do jeito que elas queriam. E aí a gente recebia uma porcentagem dentro do que elas faziam. Isso era na sua casa, né? Era uma casa aqui próxima, aqui onde a gente tinha alugado essa casa. E aí eu e a minha esposa era responsável pelo aluguel, e a água e luz, e o restante de todo o dinheiro que era feito dentro da empresa, a gente pagava as contas. Mas não era a minha casa, era uma casa alugada, aqui pertinho na esquina aqui. Jimmy, quando você chamou essas pessoas para trabalhar com você aqui, sim, vocês fizeram algum contrato, vocês fizeram alguma coisa que desse garantias para você? Para você e para sua esposa? Fizemos nada. De fato, a gente acreditava que as pessoas que participavam do espaço junto com a gente, nós éramos uma equipe, uma família. A gente acreditava nisso, né? Realmente a gente acreditava que nada poderia dar errado, porque estava dando tudo certo, o dinheiro estava entrando. E a gente achou que seria para a vida toda, né? Mas a gente não tinha contrato, não tinha nada. A gente não tinha nem sistema na época. A gente ia tudo no papelzinho, tudo bonitinho, e fazia dessa forma. Difícil. E quando os problemas começaram? Bom, essa é uma parte muito delicada e é melhor eu falar para você de que a minha esposa, que eu acho que ela não consegue falar, mas ela vivenciou e doeu muito mais nela do que em mim, porque eu falava para ela que você foi contratar essas meninas e tal. No ano de 2019 para 2020,
em outubro, nós estávamos com a agenda cheia e nós estávamos percebendo que as meninas estavam muito agrupadas, né? Na hora do almoço elas se reuniam num canto e era muita conversinha e tal. Quase que uma desunião. Tipo isso. Era A panelinha, montou uma panelinha. Exatamente, Márcio. Foi montada uma pequena panela e essa panela resultou que 5 das meninas que sublocavam o local, as salas, 5 profissionais nos abandonaram. Do dia pra noite. Foi numa quinta-feira. Elas falaram bem assim, teve uma principal que ela falou bem assim, eu quero comunicá-los que eu não vou ficar mais. A que mais trazia dinheiro para dentro do nosso espaço falou, quero comunicá-lo que eu não vou ficar mais e domingo agora eu tô saindo. E aí ela foi e levou a equipe que trabalhava com ela. E aí as outras meninas dos outros espaços que eram sublocados, no outro dia também fizeram a mesma coisa. Jimmy, no caso, você falou dessa formação de panelinha que elas Sim. fizeram, que elas Sim. conversavam. Você acha que faltou comunicação também sua e da sua esposa com essas pessoas? Você acha que vocês poderiam ter se integrado mais com elas? Não no sentido de amizade, sentido profissional, talvez de pedir um pouco mais de transparência? Bom, eu acho que faltou, eu tenho certeza absoluta, que faltou um pouco de conhecimento meu e da minha esposa. A gente não tinha experiência na área. A gente estava vendo o dinheiro entrar e a gente estava achando tudo bom, porque o dinheiro estava entrando, então a gente estava achando que ia dar certo. A gente não tinha essa comunicação. A gente tinha algo mais além disso. A gente tinha aquele contato familiar. A gente se considerava como uma família. E a gente achava que não poderia acontecer o que aconteceu. Você acha que faltou um plano B? Faltou despreparo. Na verdade, faltou um preparo. A gente estava despreparado naquele momento para ter uma empresa, para ter tantas pessoas, colaboradores, tantos profissionais trabalhando com a gente. A gente não tinha administração nenhuma, a gente não tinha gestão financeira, gestão comercial, não tinha nada disso. A gente simplesmente estava vendo o dinheiro entrar e achou que estava dando certo. Ponto. Era isso. É que esse é um dos erros, né, que muitos empreendedores cometem, que é pensar que se está entrando dinheiro é porque está indo tudo bem. Tá tudo bem. Claro que a parte financeira é importante, mas se não tiver administração, né? Depois disso, quando você sentiu que a empresa tinha que dar uma fechada, uma parada? Na verdade, eu não senti que a empresa tinha que parar. Não. A empresa de fato parou. A gente estava sofrendo a pandemia naquela época. E essas pessoas levaram 80% dos nossos clientes. Elas fizeram questão de ligar para os nossos clientes, a maioria deles, e dizerem que tinham saído, que estavam com um espaço novo. Essa equipe que saiu de lá, elas montaram outro espaço e levaram 80%, 85% dos nossos clientes. E estava muito difícil da gente olhar e ter forças para continuar. A gente não via saída para o nosso espaço, para o nosso sonho, para o nosso trabalho. E a gente tinha 2 caminhos naquele momento, mas parar, desistir, voltar a ser CLT ou enfrentar, erguer a cabeça e continuar. E vocês tinham uma reserva de dinheiro para isso? Não, a gente não tinha nada porque a gente não tinha uma administração dos nossos dinheiros. O dinheiro que entrava a gente não tinha administração nenhuma, a gente não sabia como administrar aquele dinheiro. Então a gente colocava no bolso, pagava as contas da empresa e tal, e guardava e gastava o restante em outras coisas. Então não tinha uma administração, então a gente não tinha reserva nenhuma, a gente não tinha como começar. E foi muito difícil, cara. Muito difícil. Quando você fala em outros gastos, você está falando de investimento ou de gastos pessoais? Exatamente gastos pessoais. Porque, poxa, de que adianta entrar dinheiro na empresa e eu não puder gastar com algo que eu quero? Eu quero trocar de carro, eu quero comprar roupas melhores, eu quero almoçar, jantar em lugares diferentes, comer coisas que eu não comia anteriormente. Então, para mim, naquela época, eu pensava assim, eu e minha esposa,
vamos viajar, vamos pegar o dinheiro, vamos viajar, vamos fazer isso. E a gente fazia. Não tinha controle, não tinha nada de controle. A gente confiava nas pessoas que estavam lá no espaço e a gente viajava. E tudo era feito no caderno. Tudo no caderno. Sem controle nenhum, sem gestão nenhuma. Jimmy, você acha que faltou um pouco mais de integração com a equipe que estava lá? Porque você falando aqui, a sensação que a gente tem é de que parece que talvez a sensação que as pessoas tinham, de que vocês pegavam dinheiro, iam curtir e elas estavam ali trabalhando e alimentando o lugar. Você chegou a ter essa percepção? Tive. O que não é uma questão de problema, isso não é uma questão de... A gente tem que deixar claro que isso não é uma questão de caráter, alguma coisa desse tipo. Sim. É natural que a gente abra um negócio, o negócio começa a dar certo, vocês convidaram essas pessoas, elas aceitaram as condições que estavam ali, mas é porque não deixa de ser um erro, né? Eu acredito que foi isso que aconteceu. Elas olharam e perceberam que realmente eu e a minha esposa, a gente não tinha controle. A gente montamos o espaço, nós éramos responsáveis pelo espaço, mas a gente estava aí viajando, gastando, e os nossos colaboradores é quem produzia para a gente fazer isso aí. Então eu tive essa percepção, sim, tive várias vezes. E foi muito triste, cara. Quando eu percebi que, de fato, eu me coloquei no lugar das pessoas que saíram. E talvez a minha reação também poderia ter sido a mesma, a indignação. Eu não as culpo, sabe, Márcio? Eu não as culpo. Pelo contrário, quando saíram, foi muito difícil, cara. Foi muito difícil da gente se reerguer, mas não foi impossível. Existia uma luz e a gente procurou essa luz. Hoje eu desejo tudo de bom para elas. Antes da gente chegar no ponto de como é que você está hoje, Sim. É importante a gente colocar que as pessoas têm o direito de querer criar seu próprio negócio, de sair do ambiente, mas eu acho que o grande ponto que pegou ali foi a não comunicação, a não conversar antes, simplesmente abandonar, porque praticamente quebrou você e sua esposa, né? Quebrou feio, porque nós não esperávamos por isso, né? De forma nenhuma, a gente não esperava, porque eram pessoas que eram de dentro da nossa casa, estavam conosco no nosso dia a dia, pessoas que dormiam na nossa casa, passavam a maioria do tempo conosco, que nós tratávamos como filhos, como pessoas muito próximas. Então, para nós foi muito difícil, esse vínculo que a gente tinha só nos fez sofrer mais ainda, só fez com que essa dor doesse mais. Jimmy, com relação ao negócio que vocês tinham anteriormente, qual foi o dia que você sentou com a sua esposa e falou, olha, não dá mais pra gente nesse momento? Bom, não foi uma vez que eu falei, foi várias vezes, né? Quando eu estava vendo o cenário, nós nos endividamos porque nós tínhamos acabado de reformar todo o local e nós estávamos com muitas dívidas. E aí chegou o ponto que eu falei para minha esposa, eu vou voltar a trabalhar, eu vou procurar um emprego e nós vamos pagando devagarzinho todas essas dívidas que nós tínhamos. E ela não desistiu, ela olhava para mim e ela pensava em desistir porque ela sofreu muito mais do que eu, porque eram mulheres que estavam no espaço. Questão emocional, né? A questão emocional. E aí eu acredito que a chave virou quando eu percebi que eu já tinha chegado no fundo do poço. Cheguei. Bom, então agora a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai conversar com ele, o Enio Pinto, especialista do Sebrae, que vai dizer exatamente onde é que foi que o nosso Jimmy aqui errou e, é claro, também dar dicas para a gente. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta e no programa de hoje a gente está conhecendo a história do Jimmy, que em 2020 abriu um local de beleza junto com a esposa, mas aí passou por uma série de problemas profissionais que abandonaram você, né, Jimmy? Além da questão da falta de planejamento, é justamente isso que eu quero fazer com você agora. Só para a gente ter uma ideia, se você fosse fazer uma lista de erros, como é que seria a sua lista? Falta de planejamento, o que mais? Falta de planejamento, estrutura emocional para lidar com o empreendedorismo, organização com dinheiro. Nossa, organização com dinheiro, gestão financeira,
Tudo isso eu não tinha, eu ia botar na minha lista lá, porque é necessário, hoje é necessário. Falta de conhecimento também, né? De preparo para gerir uma empresa, né? Eu não tinha nada. Tava indo, vamos embora, e o dinheiro tava entrando, achar que tava bom, mas não era assim, não. Faltou muita coisa. Onde foi que eu errei? Lá nos estúdios do canal Empreender está o Enio Pinto, que é nosso parceiro aqui, o mestre das dicas do Onde Foi Que Eu Errei, que vai dizer agora exatamente onde é que foi que você errou, Jimmy. É claro, dar aquelas dicas especiais para quem está passando pelo mesmo problema. Enio, é com você. Fala, Márcio. Olá, Jimmy. Vamos para as nossas dicas de hoje. Quanto a essa questão de atuar com áreas com as quais você não tem ainda muita afinidade, a princípio nenhum problema. Mas o ideal, claro, é você atuar com áreas com as quais você tem afinidade, com as quais você tem uma identificação muito grande, algo que te traga satisfação pessoal, realização, plenitude. Só assim você vai conseguir se superar e agregar muito valor. Entretanto, é muito razoável você aprender sobre novas áreas, aprender os aspectos operacionais, os aspectos de gestão, de administração e, inclusive, os aspectos comportamentais. Você pode instalar comportamentos novos nas suas boas práticas. Então, é uma questão de você, tendo de fato interesse, se capacitar e se capacitar de forma sempre continuada. Jimmy, quanto ao melhor momento, time ideal, adequado para empreender, é quando de fato você estiver preparado. É quando você de fato tiver as competências mínimas para fazer gestão e tiver um planejamento seguro na mão. Quando você sair um pouco do achismo e já tem alguma convicção da viabilidade daquele empreendimento. Claro, só na prática você vai saber se é de fato viável ou não. Mas o planejamento, de alguma maneira, te dá sinalizações bastante concretas a respeito da viabilidade desse empreendimento. E aí, Jimmy, quando a gente fala de planejamento, é porque o planejamento será sempre uma bússola, um guia. Como eu disse na questão anterior, você sai do achismo e chega na constatação da viabilidade daquele empreendimento. Porque você vai seguir algumas fases de planejamento, onde você vai constatando, primeiro, se você tem perfil empreendedor. Segundo, se há mercado interessante, tanto nos aspectos de mercado concorrente, fornecedor e mercado principalmente consumidor para esse empreendimento. Te permite fazer algumas projeções financeiras de custos e receitas para ver se você vai ter lucro, uma viabilidade financeira para esse empreendimento. Só o planejamento te permite, antes de fato colocar o negócio em operação, testar se você vai ter grandes desafios, grandes problemas na prática do dia a dia. Existe uma máxima no mundo da consultoria que fala o seguinte: o brasileiro costuma planejar rápido 10% do seu tempo, mas fica 90% executando. Já o japonês planeja em 90% e executa em 10%. Alguém pode dizer, bom, mas os dois usaram 100% do tempo. Mas veja, executar em 90% é muito mais caro do que executar em 10%. Portanto, sempre que tiver oportunidade, planeje, planeje, planeje. E não só no pré-operacional. Planeje depois que você estiver com o empreendimento já funcionando, planeje o lançamento de novas linhas de produto, planeje expansões, planeje reposicionamento no mercado dos seus preços. Continue sempre prevendo o futuro através dessa ferramenta valiosa que é o planejamento. Jimmy, quanto à questão dos parceiros, isso é muito positivo. Veja, você multiplica a sua capacidade de atender o teu cliente. Você diversifica a oferta para o teu cliente. Você amplia a tua grade de produtos e profissionais. Entretanto, você tem que ter um time bastante homogêneo no termo de engajamento, de convergência do que vocês querem para o negócio. O parceiro é muito bem-vindo quando se trata de salão, mas é fundamental que você minimamente formalize essa parceria, para que você não fique na mão numa eventual saída desses profissionais. Jimmy, veja, existe hoje, inclusive descrito em lei, o que a gente chama de um contrato parceiro, que precisa ser formalizado entre a tua empresa e cada um desses parceiros, colocando ali as condições mínimas dessa parceria. Geralmente o proprietário do salão entra com a infraestrutura, entra com os materiais, os insumos necessários para a prestação do serviço. E o parceiro entra com a mão de obra qualificada. Esse contrato, eu tenho até modelo dele no site do Sebrae, você pode dar uma checada lá, precisa ser homologado no Sindicato Profissional Laboral de Salão de Beleza.
Já, Jimmy, quanto à questão da experiência, de fato é um ponto bastante relevante. E pode ter sido isso, sim, a causa de você ter perdido alguma dessas parcerias. O que você pode fazer para contornar isso? Duas alternativas. Uma, sociedade. Lembre-se, sócio é um desafio que vale muito a pena, porque acelera o seu empreendimento. O sócio traz o que são as suas lacunas. No caso aí, experiência. Algumas competências que você ainda não tem instalada. Traga um sócio, pode ser o caminho. O segundo caminho, você contar com gestores, contar com gerente bastante experiente. Você contratar um colaborador direto que tenha a bagagem necessária para fazer a gestão do empreendimento. Vocês dividem as tarefas, você fica no escopo mais estratégico e deixa a questão da operação, da gestão e de lidar com os parceiros na mão desse seu gerente. Mas olha, processo seletivo bastante rigoroso, porque esse indivíduo tem que estar completamente engajado, comprometido, tem que ter uma personalidade, uma competência complementar à tua, mas convergência de ideais e de pensamentos de sucesso para esse empreendimento. Jimmy, já a gestão financeira do teu salão, do teu empreendimento, tem que ser feita de maneira criteriosa, ou seja, separar contas da pessoa física e da pessoa jurídica, até para que você possa, de fato, fazer uma avaliação bastante consistente da performance do teu negócio. No momento em que você mistura as rubricas de custos da tua casa com o do teu empreendimento, você não vai saber se de fato aquele empreendimento está tendo lucro ou não. Você não sabe até onde você pode fazer apropriações desse lucro para investir em patrimônio pessoal. Então, fundamental, manter separado. Quanto a você mudar de patamar no teu estilo de vida, isso é bastante desejável. É para isso que a gente empreende. O empreendedor corre riscos, mas é remunerado com lucro. Entretanto, é fundamental que você tenha um processo de muita transparência com o seu parceiro. Deixar os números do empreendimento à disposição de todos. Até porque você tem que deixar claro para ele que você banca, que você custeia toda a infraestrutura daquele salão. O aluguel, água, luz, condomínio, os insumos necessários para a prestação daquele serviço, e ele traz a mão de obra. E aí vocês têm uma divisão, geralmente bastante equilibrada, do que vocês apuram. No momento em que há transparência, tanto do que você tem de riscos, mas também do que você tem de remuneração desse seu risco, você vai ter uma relação bastante positiva com os seus parceiros. Jimmy, vamos lá. Quanto à reserva técnica, é bastante interessante que a gente tenha. Muito recentemente a gente passou por uma pandemia, quando o teu empreendimento provavelmente ficou fechado e você deve ter feito alguns atendimentos a domicílio. Então é importante que se tenha uma reserva e o tamanho dessa reserva hoje é alguma coisa em torno de 6 meses para cobrir custo fixo. Lembrando, o custo fixo é aquele custo que você tem independentemente de você estar vendendo ou não. Por exemplo, o aluguel, vendendo ou não, no fim do mês eu tenho que honrar o meu aluguel. O entendimento é o seguinte, se o empreendimento precisar ficar fechado por 6 meses, eu vou ter recursos para honrar os meus custos fixos e não ter que encerrar a minha atividade. Então, faça esse provisionamento, comece a pensar nesse provisionamento, inclua ele no teu preço de venda e vá devagarinho fazendo essa reserva. Isso vai te trazer muito mais tranquilidade para operar um pequeno negócio. Até porque pequenos negócios são relativamente vulneráveis a grandes oscilações na economia do país. Grande Márcio, volto a bola para você e Jimmy, sucesso, siga assistindo o canal Empreender. Valeu, Enio, obrigado, viu? Sempre dicas importantes aí. Jimmy, tudo mudou, vida nova, você não desistiu e hoje você tem um negócio aí bacana. Conta pra gente como é que tá hoje. Bom, o segredo é resiliência, né? Quando a gente percebeu que... Quando eu percebi que eu estava no fundo do poço, como eu falei, e eu tinha chegado lá, eu tinha dois caminhos a tomar. Ou desistir de tudo, ou continuar. E eu resolvi continuar, cara. Eu acreditava no potencial da minha esposa acreditava em mim, e nós começamos a caminhar da maneira correta. Hoje, né, nós temos uma empresa sólida, uma empresa que tem um sistema, que tem gestão financeira, gestão comercial, uma gestão empresarial. Hoje nós somos educadores na área de gestão. A gente tem salas de cursos, temos 14 colaboradores,
Todos com contrato, com certinho. contrato, bonitinho, certinho. Nós temos contador, na época nós não tínhamos. Nós pagamos todos os tributos que é do governo, tudo certinho. Nós somos uma empresa sólida, fixa, forte e que ajuda outras empresas hoje, como educadores, a andar no caminho correto. Jimmy, que história, hein? Passou por muita coisa, mas conseguiu dar a volta por cima e hoje está muito bem. Graças a Deus, muito bom. Parabéns, obrigado. Obrigado pela sua participação, obrigado por contar a sua história. Parabéns por tudo que você conquistou. E ó, eu vou dar um tratozinho no cabelo depois, viu? Aqui na barbearia do Bigas, no Espaço Isas Divas, vocês são muito bem-vindos. Pode vir que a gente dá um jeito nesse cabelo aí. Ó, tá muito ruim? Não, tá legal, mas pode melhorar. Tá certo, combinado. Obrigado, viu? Para você que acompanhou a gente até agora, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Onde foi que eu errei? Volta na semana que vem com mais uma história de empreendedores que não deram certo no começo, mas aí no final conseguem sempre dar a volta por cima. Obrigado pela sua audiência. Canal Empreender, assistir já é um bom negócio. Tchau!